Salve, salve! Bom dia para você que está nos acompanhando a partir de agora. Bom dia para você que está assistindo o nosso Via Piracicaba, o nosso podcast. E para você que com todo o amor, com todo o carinho, nós fazemos aqui toda semana. E hoje eu estou trazendo uma pessoa importantíssima, uma pessoa que é da área da saúde, uma pessoa que vai estar falando conosco a respeito dos idosos. Gente, é para se preocupar. Parece que não, mas se preocupem com os idosos porque a coisa está tomando um rumo muito grande. Eu estou trazendo aqui a Ana Paula Leite Zanetti, ela que é da franquia Grupo Acolher e Cuidar em Piracicaba, é enfermeira, é profissional e sabe o que está fazendo. Seja bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. Legal. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. Ô, Ana Paula, me fala uma coisa. Você é formada em enfermagem? Sou formada em enfermagem. Eu iniciei minha carreira bem novinha, com 20 e poucos anos. Eu fiz o curso de técnico de enfermagem. Fui técnica durante alguns anos, de 7 a 8 anos. Depois eu fiz faculdade, me formei em 2012. E, desde então, atuo na área da enfermagem, em diversas áreas da enfermagem já atuei. Agora, me fala uma coisa, como é que surgiu a ideia de você se tornar uma CEO, se tornar uma diretora de uma empresa onde cuida-se de idosos? Bom, eu acredito que foi após pandemia. Tá. Eu trabalhava no hospital, numa emergência, e começou uma demanda muito alta por acompanhamento, principalmente de pessoas idosas, mas também de pessoas que, após a Covid, desenvolveram alguma doença que antes não tinham. Então, começou aquela procura, eu preciso de um cuidador de idosos, eu preciso de um acompanhante. E, com essa demanda alta, eu e, na época, meu noivo, que hoje é meu marido, a gente começou a pensar em trazer para Piracicaba alguma franquia que fosse especializada no cuidado de idoso. Entendi. Então, a gente pesquisou bastante e chegamos no Grupo Acolher e Cuidar. O Grupo Acolher e Cuidar, ele é da onde? Ele é de Brasília. De Brasília. Né? Foi criado pelo enfermeiro Estevão. Conheci o Estevão através... Comecei a pesquisar, vi que na cidade já tinham algumas e me chamou muito a atenção a proposta deles. Missão, visão, valores, pesquisei bastante a empresa, né? A missão deles é inspirar pessoas a cuidar de pessoas. Isso me chamou bastante atenção, o logo, eu me identifiquei bastante com a marca. Entendi. Então a gente fez diversas reuniões, foram 3 meses de namoro e eu decidi trazer para Piracicaba. Continuei ainda trabalhando em um hospital por quase 2 anos e depois, agora no momento, eu estou só com a empresa. Agora, assim... É difícil, Ana Paula, você ter que se preocupar com a preocupação do outro? É muito difícil. Acaba se tornando a minha preocupação também. Sim. Né? Porque quem tem uma pessoa... Eu digo que quem tem uma pessoa enferma na família, a família toda às vezes acaba adoecendo. Né? Então, as demandas são muito altas, as necessidades de cuidado são altas, né? A expectativa dessas pessoas quando procuram uma empresa também é alta. Ela quer que o familiar dela esteja bem cuidado, esteja seguro. Então, é uma preocupação minha, sim, também. E aí, como é que você cuida disso tudo? Como é que você seleciona as pessoas? Como é que você conhece as pessoas para que você possa colocar essa pessoa na casa de uma outra pessoa, da qual é exigência grande, né? Sim, muita exigência. Bom, a franquia, ela nos traz todo um modelo pronto de negócio, onde é padronizado, o tipo de cuidado é padronizado. Tá. Então, tanto a franquia aqui de Piracicaba, a unidade de Piracicaba, como de Sorocaba, São Paulo, temos até em Belém, né? Temos em vários lugares, vários estados do Brasil, todos nós fazemos o mesmo processo. Chegam até nós diversos currículos, indicações, né? Um cuidador acaba avisando o outro, acabam gostando de trabalhar com a gente, porque a gente tem um processo de trabalho bastante humanizado.
A gente tem um contato muito bom com esse cuidador, né? Porque a gente, na verdade, precisa cuidar de quem cuida também. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o cuidador. Então, essas pessoas chegam a mim e eu seleciono através do currículo, através de uma conversa prévia, agendo uma entrevista. Então, eu tenho um escritório aí em Piracicaba, fica no prédio JK, lá na Vila Monteiro. Então, lá no escritório, eu agendo uma entrevista com esses cuidadores. Eu costumo marcar, assim, 3 vezes na semana entrevistas, na parte da manhã ou na parte da tarde. Então, o processo de entrevista começa aí. A gente seleciona aí 6 pessoas. 3 comparecem, 3 não dão satisfação. Então, o processo de entrevista começa aí. Entendi. Desses 3 que comparecem, a gente vai selecionar o currículo dele, o perfil. Tem todo um teste de perfil que a gente faz, que ele já é meio que pronto, um teste psicológico. A pessoa faz esse teste de perfil, a gente analisa mais ou menos qual o temperamento dessa pessoa. Ela tem paciência para cuidar de idoso? Ela ficaria melhor numa casa onde o idoso ele demanda mais tipo de cuidado, onde o idoso só precisa de um acompanhamento terapêutico? É uma pessoa que gosta de conversar ou é uma pessoa mais calada? Então, a gente tem diversos tipos de idosos. Então, a gente faz a visita na casa do idoso, junto com seus familiares, verifica como é a rotina desse idoso, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Sim. Depois, a gente seleciona o cuidador através desse perfil, da disponibilidade, e a gente tem também a capacitação desse cuidador. Então, dentro do grupo Acolher e Cuidar, a gente tem uma escola de cuidador. A gente fornece nosso curso de cuidador para todos os cuidadores que trabalham com a gente, que é um curso padronizado, e a gente acaba treinando esse cuidador para ele ficar apto a trabalhar com esse idoso. Ou seja, você coloca as pessoas dando a elas a mão de obra qualificada para que ela possa prestar um serviço de primeira qualidade. Sim. E a gente analisa também, né, se a pessoa tem algum antecedente, né, se tem alguma coisa que talvez não seja adequado colocar essa pessoa dentro de uma residência. A gente analisa toda essa parte também, jurídica. Agora, Ana Paula, como é que você monitora os teus profissionais? Como é que você cuida do seu cuidador? Tem uma vigilância, tem um aplicativo? Como é que você segue ele passo a passo? Bom, dentro do Grupo Acolher e Cuidar, a gente tem o programa AME, que é um programa de monitoramento desse cuidado e desse cuidador, onde, quando ele chega na residência, ele faz um check-in, né, dentro de um aplicativo. Ele chegou, ele faz um relatório, a família consegue acompanhar. Tá. Né? Então, dentro de todas as unidades, existe esse aplicativo onde as famílias interagem, o cuidador interage, e nós sabemos, né, quem chegou, quem não chegou, quem atrasou. E eu tenho também os grupos, né, acabo conversando com esse cuidador diariamente. Ele passa o plantão de como foi o dia, como esteve os sinais vitais do paciente. Eventualmente, a gente também tem o contato com o médico do paciente. Então, quando tem alguma alteração, você sabe que idoso tem muitas alterações, podem ter muitas alterações que são importantes. Talvez numa pessoa mais jovem não seria tão importante, mas um idoso interessante a gente monitorar tudo: temperatura, frequência cardíaca, pressão arterial, até a sonolência. Então, a gente monitora isso e passa, às vezes, para o médico: olha, hoje mudou o humor, mudou a temperatura, teve alguma alteração no sono. Então, a gente faz esse monitoramento. Legal. Ana Paula, quando você tem o idoso sob a sua responsabilidade, como é que você lida com a família? Como é que você passa as informações, por exemplo, quando acontece alguma coisa preocupante? Não vou dizer grave, mas preocupante, que você fala: meu Deus do céu, como é que eu vou transmitir isso agora para os parentes, para os familiares? Sim, no decorrer desses atendimentos acontecem diversas situações, né? Podem acontecer tanto situações com o paciente, com o cuidador. Então, a gente tenta passar de uma forma mais leve possível. Então, uma coisa que a gente faz e procura fazer muito é evitar que o cuidador se reporte diretamente com a família.
porque muitas vezes eles não sabem transmitir a informação de uma maneira correta, de uma maneira segura. Eles costumam, às vezes, exagerar alguns sinais e sintomas. Então, toda essa parte de comunicação, eu gosto que seja feito por mim ou pelo Cássio. Entendi. Então, a gente costuma, sim, falar a verdade sempre que acontece algo, né? Claro. Vamos supor, todo idoso tem risco de queda. Vamos supor que esse idoso... É impressionante isso, né? Sim, o idoso, né, ele perde mobilidade com o decorrer do tempo, ele perde estabilidade, ocorre uma série de modificações fisiológicas que pode aumentar o risco de queda. Sim. E aumenta bastante. Então, mesmo com a presença do cuidador, pode acontecer desse idoso cair, a pele do idoso é muito sensível, então pode acontecer desse idoso num processo de troca, de banhos, ou bater, ou se ferir. Então, eu gosto de passar isso pessoalmente para a família, explicar o que houve, e a gente tenta ter um relacionamento o melhor possível. Com certeza. E mais sincero possível. Agora, Ana Paula, nós estamos caminhando, não é, para um modelo de vida muito aquém daquilo que a gente pensava em fazer no passado, né? Hoje nós temos medicinas alternativas, hoje nós temos academias para os idosos, hoje nós temos uma medicina avançada, não é? E mesmo assim, nós temos problemas com familiares, com pessoas que estão próximas de nós e que não se atentam a tudo que está ao redor para se ter qualidade de vida. Como é que você vê essa situação e o que você diria para essas pessoas que parecem não querer lidar com a parte idosa? Olha, eu acho que quando a gente está na metade, aí nos 40 anos, a gente não se preocupa muito com a próxima etapa da nossa vida. E agora que eu trabalho mais com isso, eu lido com essas situações, eu percebo e já me preocupo muito com essa faixa etária, porque é algo que realmente a gente precisa, quando a gente está no início aí, né? Eu diria até na infância mesmo, a gente já deve se preocupar com tudo, sobrepeso, alimentação, exercício físico, porque a terceira idade, ela requer muito cuidado, e se você vai passando o tempo, não tem uma qualidade de vida, uma alimentação, um acompanhamento, quando você chegar depois dos 60 mais, você vai ter sérios problemas, né? E não são só problemas físicos, mas hoje em dia existem muitos problemas neurológicos, né? Hoje em dia a gente crescente, pelo que a gente percebe, né? É uma crescente. Eu comecei a perceber muito mais trabalhando em um hospital, e depois, não sei se tem alguma relação, mas depois da Covid a gente percebeu que aumentou muito, né? AVC, demência, várias outros tipos de doenças neurológicas que afetam a mobilidade, afetam a cognição. Então, assim, a gente precisa se preocupar desde já. Com certeza. Com a alimentação, com o exercício físico. É verdade. Com a saúde física e mental também, psicológica, tudo. Até porque o mundo globalizado, a correria do dia a dia, né, as pessoas tendem a ter essa agressão física, psicológica, não é? Sim. E as pessoas não se atentam em cuidar. Sim. O que eu percebo hoje é muitas pessoas jovens, dos 30, 35, 40, tendo AVC, sim, tendo infarto. É verdade. E isso preocupa não somente quem está do nosso lado e nós que estamos percebendo isso, né? E o nosso ponto de apoio é realmente a visão do cuidador. Então, Entendi. Esse cuidador, ele precisa estar bem treinado, capacitado, ele tem que saber até que ponto há uma alteração ou não de um sinal vital, né? Ô, Ana Paula, me fala uma coisa, eu aqui pensando com meus botões, como é que se prepara um cuidador? Eu chego para você, Ana Paula, eu sou cuidador, eu cuido de idosos. Sim. Como é que você filtra quando uma pessoa chega para você que quer trabalhar, tem boas intenções, sim, mas não tem a experiência, não tem, né, todo o traquejo que tem necessidade de ter? Como é que você filtra essa pessoa para dizer, você é um bom cuidador ou você não será um bom cuidador?
Bom, eu digo que o cuidar, ele é inerente ao ser humano, né? Todos nós fomos cuidados, senão não estaríamos aqui. Todos nós fomos cuidados pela nossa mãe, pelo nosso pai, quando não por alguém. Sim. Então, o ser humano, ele tem essa capacidade de cuidar. Quando chega uma pessoa, muitas pessoas chegam a mim, me mandam mensagens, olha, eu cuidei da minha mãe 20 anos, eu sei cuidar, eu sei trocar uma fralda, eu sei tudo, eu sei instalar uma dieta, eu mexo com dispositivos, mas eu não tenho curso. Na hora eu já ofereço um curso para essa pessoa, né? Entendi. Então o nosso curso ele tem hoje 12 módulos, né? Ele ensina desde a parte a parte, como que eu digo, prática, né? Que é a troca de fralda, mudança de decúbito, a parte dos sinais vitais, a parte do cuidado, como também ele ensina a psicologia aplicada ao idoso, boas maneiras na casa, que é uma coisa importante de se ter, né? Como que você chega numa residência e se apresenta para um idoso que talvez ele tem toda a etiqueta, todo o protocolo, e ele não vai aceitar qualquer pessoa cuidando dele. Sim. Então, nesse curso nosso, ele tem 12 módulos e ele ensina diversas coisas que um cuidador pode saber, né? Então, eu já ofereço esse curso e eu percebo que a pessoa precisa ter uma boa índole, né? Tem muitos cuidadores que vão por causa do dinheiro, por causa de ser uma profissão hoje em dia que está em alta, mas muitas pessoas elas não têm o dom de cuidar. Então, para você ter esse dom de cuidar, você tem que gostar realmente do que você faz, porque senão você não vai ser um bom cuidador, não vai dar certo. Agora, quando a gente percebe, né? Eu vou falar agora, eu vou entrar numa particularidade onde eu tive essa experiência, né, de ter dentro da minha família uma pessoa do qual a gente cuidou, né, com pessoas que achávamos que eram profissionais e não eram. E aí nós percebemos o quê? Que essas pessoas que estavam cuidando do nosso familiar, ele tinham uma dinâmica, ficar no celular, esquecer do idoso. Sim. Isso ocorre também com você ou não? Ocorre e é algo que a gente luta muito contra, né? A pessoa que está cuidando de um idoso, ela precisa realmente ter a atenção ao idoso. Ainda mais aquele idoso que muitas vezes está acamado. Tem alguns idosos que não falam, né? Tiveram algum AVC que comprometeu a fala ou o movimento. Então, esse idoso, ele tem os horários dele, horário de refeição, horário de troca de fralda, tem todo um horário de medicação. Então, percebo, sim, que hoje em dia as pessoas fazem e depois voltam para o celular. Então, eu procuro estabelecer uma rotina com esse idoso, né, e tentar tirar esse cuidador do celular. Entendi. Uma que eu converso com eles muito, né, sobre isso. Então, é uma educação permanente que nós precisamos ter. Uma educação permanente e constante. E a família, hoje em dia, ela monitora isso. A família se incomoda com isso. Então, a família me avisa. Olha, eu percebi que a pessoa está no celular e a minha mãe está lá. Ele não está interagindo com a minha mãe, né? Porque esse idoso, ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de um olhar, né, para ver se ele precisa de alguma coisa, né, um olhar mais humano. Claro. Né? Então, a família, hoje em dia, a maioria tem câmeras nas casas, e eu acho muito importante ter câmeras nas casas, porque isso inibe esse uso do celular também. Você chega a recomendar para que as pessoas coloquem as câmeras? Eu chego a recomendar. Eu indico até a empresa que faz essa colocação de câmeras, porque eu acho muito importante. Sim. Todas as pessoas que têm cuidador na casa, eu acho muito importante ter câmeras. Não porque vai desconfiar ou porque querem pegar algo de errado, mas eu acho uma segurança. É uma maneira de você se sentir segura. Eu me sinto segura, o cuidador se sente seguro, a família se sente seguros, né? E eles conseguem monitorar através do celular. Eles olham, né? Olha, meu pai está lá, está sendo bem cuidado, eles percebem, e eu acho importante, sim, ter câmeras.
Ana Paula, Piracicaba é uma cidade com mais de 400 mil habitantes, não é? Sim. Nós temos aí, acredito eu, que um índice muito grande de idosos, a população mundial está envelhecendo, não é? O que é que você vê em Piracicaba que falta para que os idosos tenham mais acessibilidades ou tenham mais cuidado para com eles? Bom, a cidade de Piracicaba realmente é uma cidade que tem um número muito grande de idosos. Quando eu trouxe Acolher e Cuidar para cá, eu fiz essa pesquisa e eu vi que é uma cidade com um potencial de procura, de necessidade de cuidados muito grande. Não só Piracicaba, mas a gente está próximo de Águas de São Pedro, que é, acho que uma das cidades do Brasil. É o berço dos idosos, né? Berço dos idosos, então... a gente vê que em Piracicaba o que eu acho que falta bastante é acessibilidade, né, como um todo. Esses idosos, muitas vezes, eles precisam, né, passear, ir para a rua. Às vezes o cuidador pode levá-lo numa cadeira de roda, fazer um passeio, mas a gente percebe que as ruas ainda são muito difíceis de você andar com uma cadeira de roda, são muito esburacadas. Então, eu acho que falta isso. Em relação a profissionais, eu acho que tem muitos profissionais em Piracicaba que já estão se especializando no cuidado de idoso, né? Geriatra tem... Eu acredito que em Piracicaba tem poucos geriatras ainda. Deveria ter mais. Deveriam ter mais, né? Eu acredito, porque, assim, qual que é a cultura do pessoal? A maioria. Eles levam o idoso, por exemplo, no cardiologista, no ortopedista... no neurologista, no clínico geral, no ortopedista. Eles levam em vários médicos. Só não leva no geriatra. Só não leva no geriatra. Então, assim, o ortopedista passa uma medicação, o neurologista passa outro, o cardiologista passa outro, o clínico geral passa outro, daí tem o médico do pronto-socorro que muda a medicação, sabe? Então, eu percebo uma dificuldade no atendimento desse idoso, uma medicação interferindo com a outra. Então, eu sempre indico às famílias que todos os idosos eles precisam ter um geriatra, né? Claro que eles vão ter também um cardiologista, se eles têm problema cardíaco, eles vão ter o ortopedista, eles vão ter outros profissionais, mas eu gosto muito que a família tenha um geriatra, porque o geriatra ele é o médico que ele vai ter uma visão muito mais ampla do cuidado com esse paciente. E eu percebo que em Piracicaba, todos os pacientes que chegam a mim, ele tem um geriatra? Não, eu levo ele em tal médico, às vezes levo no médico há 20 anos, que é um clínico geral. Entendi. Dentro da concepção do envelhecer, Ana Paula, nós teremos aí, acredito eu, né, que mais de 33 milhões de idosos, né? E aí, assim, o grupo Acolher e Cuidar, você hoje faz um trabalho maravilhoso, né? Colocando pessoas que têm o dom de cuidar, que têm a sensibilidade de entender o idoso. Mas e o futuro? Você pensa em ter aí um lar especial, se é que eu posso chamar assim, né? Você pensa em expandir a tua empresa ou você só quer manter esse cuidado especial? Não, eu penso sim. Você sabe que o Grupo Acolher e Cuidar ele tem 3 modalidades de franquias. A minha modalidade é a FIT. Eu trabalho mais com cuidado dos idosos, né? Em relação a cuidadores, enviar cuidadores na casa ou nos hospitais. Mas existem outras modalidades, né? A Premium, que também faz medicação em casa, tem outros tipos de serviços. Entendi. De fisioterapia, fonoaudiologia, aluguel de equipamentos, oxigenoterapia. Então, é uma modalidade mais completa. Eu creio que até ano que vem eu vou migrar para essa modalidade mais completa, porque eu vejo essa necessidade. E a terceira modalidade seria a casa mesmo, né? Um lar de idosos, uma casa de longa permanência, né? Que é onde o idoso... muitas vezes é difícil para a família manter toda a estrutura de ter cuidadores em casa e optam por estarem enviando a um lar
que tenha a capacidade de cuidar desse idoso de uma maneira geral, com cuidadores, equipe médica, de fisioterapia, de fonoaudiologia, nutrição, esteja tudo dentro, acoplado nesse lar. Eu penso, claro, no futuro, mas seria um futuro um pouco distante. Mas penso sim. Eu acho que Piracicaba tem muitos lugares bons, lares bons, mas eu penso em fazer o meu, sim, assim, do meu jeito, da Legal. forma como eu enxergo. Você trabalhando, né, em hospitais ao longo da tua carreira, você percebeu essa necessidade de cuidar do idoso mais de perto, não é? Sim. E assim, buscando esse entendimento, buscando esse teu sonho de, num futuro, ter aí uma casa de acolhimento, você acha que até lá você vai conseguir formar um time, você vai conseguir ter profissionais do qual você sonha ou do qual você espera ter com a mesma dedicação que você teve? Ou isso é impossível? Não, isso é possível. Eu acho assim que os profissionais que nós temos são muito espelho do que nós somos. Então, para termos bons profissionais, nós precisamos ser bons também. Com certeza. Né? Então, assim, quando eu penso em profissional, é claro que existem profissionais que não são bons. E eu não insisto em profissionais que não são bons, eu não fico insistindo. Porque eu vejo que muitas coisas é inerente a eles e eu não vou mudar o jeito de ninguém, os hábitos de ninguém. Mas existem pessoas que conseguimos lapidar, porque o que falta é mais a parte teórica, a parte prática, mas a pessoa tem uma excelente índole, uma excelente educação e é uma pessoa que tem muita vontade de trabalhar e de aprender. Então, existem pessoas, eu tenho encontrado pessoas muito, muito boas no mercado. Que legal. Né, para trabalhar com idosos. Tenho, graças a Deus. E hoje, qual é a faixa etária que você contrata? Essas pessoas que têm esse preparo para cuidar dos idosos, qual é a faixa etária? Quais são as pessoas que você realmente busca para isso? Olha, eu tenho poucos profissionais de 30 a 40 anos. A maioria dos profissionais é 40 mais, 50 mais, até 60 mais eu tenho. Eu tenho cuidador até de 70 anos. Olha só. Eu gosto de trabalhar com essa faixa etária. Eu vejo que tem bastante responsabilidade, bastante empatia, então eu gosto muito. E eu procuro treinar pessoas também dessa faixa etária, que já é uma faixa etária, 50 mais, por exemplo, que está fora do mercado de trabalho, muitas vezes está aposentada, precisa ter uma renda. Então eu costumo sempre ter essas pessoas junto comigo, treinar essas pessoas e colocar no mercado de trabalho como prestadores de serviço. Maravilha. Agora me fala uma coisa, o teu marido, Cássio, não é? Sim. O que é que ele faz dentro da corporação? O que é que ele faz que te ajuda? O que é que ele tem de diferente que agrega o trabalho? Bom, o Cássio, ele ainda trabalha no hospital, né? Ele também é da área da enfermagem, ele é técnico de enfermagem. E quando eu conheci o Cássio, quando a gente começou a conversar, antes de namorar, a gente falou de montar uma empresa. Olha que legal. A gente conversava sobre isso. Então, o Cássio, ele me ajuda em tudo praticamente, né? A gente divide um pouco os pacientes, então, os pacientes com cuidadores masculinos eu peço para reportar ele, as mulheres se reportam a mim. Entendi. Porque é muita quantidade de problema no decorrer do dia. Né? Você tem cuidador e cuidadora? Tenho cuidadores homens e cuidadoras mulheres. Que legal. Porque às vezes um idoso, às vezes ele se sente mal de ser cuidado por uma mulher. Ou sente vergonha e precisa que seja um homem. Então eu tenho alguns cuidadores homens, sim, até a força física deles às vezes é maior. Então eu tenho, e geralmente esses cuidadores homens, eles se reportam mais o Cássio e ele me ajuda em tudo que precisa, né? A gente tem também a parte burocrática, tem por documentações, contratos, aquelas coisas todas. Tudo isso ele me ajuda bastante. Que legal. E ele assim, é a pessoa que mais divulga o trabalho e me traz clientes, porque ele trabalha no hospital, então ele vê a necessidade, ele entrega um cartão, um folder, acaba... Que legal. É o marqueteiro da empresa. É o marqueteiro, ele é. Que legal. Ana Paula, uma outra coisa que eu fico assim pensando, né? Como é que vocês fazem o revezamento?
24 horas, 12 horas, meio período? Como é que vocês trabalham a carga horária? Bom, geralmente esses cuidadores, eles são prestadores de serviço. Tá. Né? Então, assim, as regras do CLT, que é 44 horas semanais, elas não se aplicam. Geralmente eles são MEI e eu faço um contrato de prestação de serviço com eles. Entendi. Então, a maioria dos plantões são de 12 horas. Né? É ou das 7 às 7 ou das 19 às 7, mas existem plantões de 6 horas, existem plantões de 8 horas, de acordo com a necessidade de cada cliente. Entendi. Que eles me trazem. Existem plantões de 24 horas também, em algumas casas onde a rotina é mais estável, onde esse idoso ele tem uma rotina tranquila de sono durante a noite, eu instituo plantão de 24 horas. Então, são plantões que as cuidadoras gostam muito. Elas se revezam em 3, geralmente. Eu coloco 3 cuidadoras e cada uma faz 24 horas. Então, elas fazem 24 por 48. Entendi. O ideal é que nessas 48 horas elas descansem e façam as atividades dela da casa, médico, esse tipo de coisa. Algumas delas acabam pegando outros plantões. Então, assim, eu trabalho muito isso também, converso bastante com elas sobre a carga exaustiva de se trabalhar em uma casa, em outra, assumir vários plantões, para elas cuidarem também da saúde física e mental delas, que é muito importante. Agora, você quando pensou, quando você idealizou, né, de se fazer esse trabalho profissional, buscando o melhor caminho, né, o que mais te deu medo? O que mais te colocou à frente de você falar, meu Deus do céu, será que eu dou conta? Olha, se fosse um medo só, mas foram muitos. São vários. São vários. A primeira coisa de não achar o profissional capacitado para colocar na casa da pessoa. Eu tenho esse medo até hoje. Toda vez que chega um cliente novo, eu penso, nossa, precisa ser um profissional desse nível, que tem esse conhecimento, que tem essa habilidade. Até hoje isso é muito preocupante no meu ponto de vista. Eu também tinha o medo dessa pessoa fazer alguma coisa, né, na casa. Sim. Porque não sou eu que estou lá, né? Então, assim, pode acontecer diversos tipos de coisas. Então, eu tinha esse medo. E se acontece alguma coisa? E se o cuidador faz alguma coisa errada, né? Como que fica meu nome? Então, esse é um tipo de medo que eu sempre tive. Hoje em dia, muito menos, né? Porque com a experiência, a gente vai lendo as pessoas, né? Então, é mais tranquilo. Tinha medo também de não ter paciente, né? Medo de não ter demanda ou de não ser um serviço de qualidade. Vários medos que a gente tem quando a gente vai abrir uma empresa, de trocar o CLT pelo PJ. É um medo que eu tinha bastante, hoje em dia eu não tenho mais. Eu vi que eu fiz a melhor escolha. E assim você vai caminhando. Assim eu vou caminhando, um dia de cada vez. Exatamente. Falando um dia de cada vez, só para a gente finalizar o nosso bate-papo, como é que você vive o seu dia a dia? Como é que você vive o seu dia de cada vez? A rotina. A rotina. Bom, geralmente as trocas de plantão ocorrem às 7 da manhã, né? Então, às 6 da manhã, eu já estou acordada. Né? Geralmente é o horário que eu pego o celular, eu dou uma olhada nas mensagens, como foram os plantões da noite, porque às 6 da manhã eles começam a emitir os relatórios, o que eu vou filtrando, o que passa para a família, o que não passa, e eu fico nessa rotina mais ou menos até umas 8, das 6 da manhã até umas 8, eu fico nessa rotina, depois eu vou tomar café, me arrumar, ir para o escritório, e a minha agenda depende muito do dia anterior, né? Das demandas que surgiram, eu faço as minhas visitas, eu agendo as minhas visitas no decorrer da semana. Então, todos os dias eu visito os pacientes que eu já tenho. Então, eu faço essa visita mais ou menos a cada 15 dias. É o ideal que eu faça, mas tem casas que têm uma maior necessidade, tem casas que têm menos necessidade. Depende muito. Entendi. Mas é o dia todo trabalhando, às vezes até à noite. Eu tenho mania de responder o WhatsApp o tempo todo, então tem cliente que procura. Não desliga. Eu não desligo. Eu também fico responsável por enviar cuidadores aos pacientes internados do Lar dos Velhinhos. Então, eles me pedem, às vezes, de madrugada. Meu Deus do céu. Então, assim, eu fico muito em função da necessidade, né? Eu sou muito ligada.
As pessoas costumam falar assim, nossa, Paulo, eu mandei mensagem para 3 empresas, ninguém me respondeu, você me respondeu rápido. Então, eu procuro responder o cliente muito rápido. Que legal. Porque eu percebo que quando uma pessoa busca um cuidador, já é um estado de urgência. Com certeza. É um serviço que ninguém vai procurar à toa, né? Se eu tenho um idoso que não precisa de cuidador, eu não vou colocar um cuidador lá só para... Sim. Né? É um serviço caro, não é um serviço barato, é um serviço que, muitas vezes, ter uma pessoa dentro de casa é uma invasão, tanto para o idoso como para a família. Então, é um serviço que, quando alguém busca, a pessoa quer rápido. Então, eu procuro responder rápido. Então, a rotina depende muito da demanda. Mas é uma rotina constante. Legal. Está satisfeita com tudo que você realizou até agora? Estou sim. Que Ainda bom. tem muito a melhorar, né? Ainda tem muito a fazer, mas estou sim. Tem muito a crescer? Tem bastante. Pensa em ter outras franquias? Penso. Tem uma que me chama bastante atenção, que é do Estevão também, em parceria com um sócio dele que se chama Danilo, lá de Brasília, que chama Meu Dentista em Casa. Opa! Eu acho super interessante. Então, estou procurando um dentista aí que queira se aventurar para ser meu sócio, para a gente montar aqui em Piracicaba. Legal. Quem sabe eu te apresento um. Você conhece, me apresenta. Conheço. Porque hoje em dia, o atendimento domiciliar de odonto não existe em Piracicaba praticamente. Eu não conheço ninguém que faça. Que legal. É uma bela sacada. E dá para fazer até canal em casa. Olha só. É isso. Ana Paula Leite Zanetti, obrigado pela tua presença, querida. Eu que agradeço, Ari. Sucesso na sua empreitada. Muito obrigada pelo convite. Você continue sendo essa pessoa agradável que você é. É aquele tal negócio, né? Cada um sabe aquilo que faz pelo amor que tem a profissão, né? E você verdade. Parece que ama muito o que faz. Eu gosto muito. Que legal. Olha, parabéns, sucesso. Mande um abraço para o teu esposo. Mando sim. E que você continue crescendo a cada dia. Muito bom? Obrigada. Você também. Maravilha. Gente, nós vamos ficando por aqui, agradecendo a você, nosso telespectador. Lembrando que toda terça-feira, às 9h30, nós estaremos aqui para vocês. Curta, comenta, compartilha, porque Via Piracicaba é de vocês, é do Brasil, é do mundo. E a gente volta semana que vem. Tchau. Tchau.